Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. E hoje vamos começar o nosso programa com um momento de oração. Convido a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quero confiá-lo a si, a toda a sua família, a você que está aí em casa, aos cuidados de São José. Quero também confiar todos os namorados e namoradas aos cuidados de São José, já vamos saber porquê. E por isso convido a rezar comigo a oração a São José, que diz assim: Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o tema do nosso programa é Amor que é amor não dói. Agir contra a violência no namoro. E eu hoje vou começar aqui a recitar um poema bem giro, que eu acho que aí em casa você conhece, que diz assim: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. O nosso grande poeta Luís Vaz de Camões, com certeza aí em casa, só na primeira frase deve ter visto logo de quem era este poema. E porquê é que eu li este poema? Já vamos saber. Hoje temos aqui as nossas convidadas, Susana Pereira, que é Presidente da Direção da Associação Mulheres do Século XXI, e a psicóloga Rosa Santos, que é técnica de atendimento às vítimas na Associação também Mulheres do Século XXI. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Bom dia dia a todos e a todas. Bom dia. Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema, eu sei que já estiveram aqui no nosso programa, que já são repetentes, mas vai que está alguém a ver de novo e que nunca as viu na nossa televisão. Gostaria que falassem um bocadinho de cada uma. Ok. Eu sou Susana Pereira, sou a Presidente da Direção da Associação Mulheres Século XXI, que é uma associação que foi criada em 2001 e que tem como objetivo o apoio às vítimas de violência doméstica e o desenvolvimento da mulher e o apoio ao desenvolvimento da mulher. Esta associação é uma ONG, uma entidade não governamental sem fins lucrativos, com utilidade pública, já dada há uns anos a nível de Diário da República, e apesar de termos um âmbito nacional, estamos sediadas em Leiria. Dou a palavra à Rosa. Nós repartimos-nos. Eu chamo Rosa Santos, sou técnica e psicóloga na Mulher Século XXI, entrei para a Mulher Século XXI no ano 2005. Em 2007 surgiu o Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, que aprendi muito. A minha forma de ser e de pensar, aprendi com todas as mulheres que acompanhei no atendimento e no apoio psicológico. Em 2017 surgiu a nossa resposta de acolhimento de emergência. A resposta de acolhimento de emergência é uma resposta que recebe vítimas a qualquer hora e qualquer dia. E depois, em 2015, tivemos o projeto aprovado, que foi a linha de apoio à vítima idosa, que é uma linha em âmbito nacional e gratuita.
Trabalhar na violência, para falar um pouco também de mim, trabalhar na violência não é fácil. Às vezes os nossos problemas do nosso dia-a-dia, ao pé dos problemas destas mulheres, não são nada. E penso que, na minha forma de ver e de avaliar as situações de violência doméstica, a violência doméstica tem solução. É preciso é que trabalhamos estas mulheres, que sejam acompanhadas, sejam empoderadas, para depois conseguir tomar uma decisão relativamente à situação dela. Hoje, o que vos traz aqui é outro tipo de violência. Já vieram aqui falar sobre a violência doméstica, mas vêm-nos falar hoje sobre a violência no namoro. Claro que não é normal, qualquer tipo de violência, nenhuma violência é normal. Falem-nos desta questão da violência do namoro e dos dados que existem sobre esta situação. Ok. Então, antes de mais, deixar aqui assim uma primeira ideia é que a violência no namoro é considerada violência doméstica. Sim. Ok? E quando falamos em violência doméstica, temos uma série de tipologias de agressões e de violências que estão aí englobadas, infelizmente, mas Sim. Pronto. Neste momento, no que diz respeito à violência, especificamente no namoro, eu posso só voltar um bocadinho atrás e dizer que a Mulher Século XXI tem também um projeto financiado pelo Estado, que é o projeto de sensibilização de públicos estratégicos e que, em simultâneo com esse projeto, estamos também a ir às escolas, fazer uma coisa que já fazemos há muitos anos, que é a prevenção e a sensibilização para estes temas. E um dos grandes motivos que nos leva às escolas é realmente falar sobre a violência no namoro. É chamar a atenção para o que muitas vezes pode ser considerado uma atitude normal, infelizmente, e que não deve, porque há coisas que não são normais. Como por exemplo? Por exemplo, não é normal que eu chegue ao pé do meu namorado e diga assim, quero ver o teu telemóvel, dá cá. Ou chego ao pé do meu namorado, e agora estou a pôr o feminino e o masculino aqui, contrapondo um bocadinho o que a realidade nos diz. Sim, sim. Não será assim, será antes a namorada, acima de tudo, é a vítima. Mas dizer, por exemplo, não te quero ver com aquelas amigas, estás proibido de sair com aquelas amigas. Sim. Isto para dizer coisas muito simples. Porque também não é normal eu zangar-me com o meu namorado e dar-lhe um estalo. Sim, sim. Pronto, e aí já estou a entrar numa zona pior. Ou dizer-lhe coisas desagradáveis e rudes porque não concordo com alguma coisa. Ou chamar-lhe nomes à frente das outras pessoas. Ou até exigir que tenha relacionamentos, por exemplo, sexuais comigo. Sim. Tudo isso não é normal. E tudo isso é violência no namoro. Quer acrescentar alguma? Uma coisa importante que eu também acho, foram realizados 2 estudos, mas um dos estudos que foi realizado, 2% das estudantes universitárias e 3, qualquer coisa de estudantes acham que as mulheres não têm os mesmos direitos do que os homens. Isso foi uma coisa que isto só mostra que há muito para fazer. Sim. Na educação que nós damos aos nossos filhos, é preciso ter um determinado cuidado com a forma como nós expomos relativamente quando estamos em conflito com o outro, porque eles facilmente moldam estes comportamentos e depois acham que isto é normal nas relações deles futuras. E também existe outro estudo que diz que 15% crianças que assistem a situações de violência doméstica, 15% dessas crianças poderão ser futuros agressores ou futuros delinquentes ou ter outros tipos de comportamento como toxicodependentes. Por isso, é muito necessário começarem a ser trabalhados logo de pequenos. É preciso dizer, mesmo no infantário, às crianças, que a única coisa que nós temos em nós que bate é o nosso coração e as mãos servem para transmitir o afeto. E também há bocadinho estamos a falar sobre os dados estatísticos. Sim, que diz, Susana. Um estudo de 2000 da UMAR, que foi feito com 4.500 jovens, com idades entre os 13 e os 21, concluiu que 60% deles e delas
admitem que já foram vítimas de violência no namoro. Pior ainda do que isso, mais grave ainda, é que 67% acharam normal. Por isso, o que aconteceu foi legítimo. Deu-me um estalo porque gosta de mim, teve ciúmes, não me quis com aquela saia, deu-me um estalo e mandou-me para casa porque gosta de mim, porque me admira, porque não quer que toda a gente veja a minha perna. É legítimo, não é? Não é? E é por isso que nós temos que ir às escolas, temos que sensibilizar desde muito cedo. É necessário sensibilizar muito para estas situações que muitas vezes passam também despercebidas, exatamente pelo que estávamos há bocado antes do programa até aqui a falar. É que estamos a falar de menores. Podemos estar a falar de violência no namoro, pode ser já depois dos 18 anos, mas estamos a falar de uma faixa etária que apanha aqui bastantes menores. E, sendo menores, há sempre o envolvimento dos progenitores, não é? E eu espero que haja sempre também o envolvimento da escola e, se houver um gabinete psicológico, que haja o envolvimento do psicólogo. Mas é muito mais difícil de chegar a nós. De chegar, e por isso, se perguntar se os casos são muitos que nos chegam, não são de todo muitos. Porque não são, eu infelizmente acho que não é por não existirem. Eu acho que é porque... Não se sabe. É porque ou são normalizados pelos próprios que os estão a sofrer, ou são resolvidos interfamílias, não é? Com as famílias de um lado e do outro, ou então são encaminhados para a CPCJ, porque até aos 18 anos, quando existem situações de violência doméstica, são referenciadas na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Mesmo no casal, se existir uma situação de violência doméstica, é obrigatório ser encaminhada essa situação para a CPCJ, se as crianças assistirem a situação de violência doméstica ou não. Também outra situação que também nos chamou a atenção a nível da estatística foi o facto do estudo que foi feito a estes 4.500 jovens, 19% sofreram de violência sexual e 5% violência física, e a psicológica verbal ainda fica abaixo da violência sexual. Uma coisa que também nos era desconhecida relativamente aqui a esta situação do abuso sexual, porque é preciso também os jovens aprenderem, e porque nós não nascemos ensinados, temos que aprender mesmo, que nós temos que, quando nós dizemos não ao outro, não quer dizer que vamos dizer sempre... Não, quando nós dizemos sim ao outro, não quer dizer que a gente vai sempre dizer sim. A partir do momento que o outro diz que não quer que ele avance, nós temos que respeitar. O que eu acho que falta aqui um pouco também nas relações é saber respeitar o outro e cuidar do outro e ser amigo do outro. Isto é muito importante, assim como acontece nos adultos. Claro, com certeza. E eu estava aqui a lembrar-me que normalmente os adolescentes começam a namorar, não é? Muito cedo. Eles estão a aprender o que é a vida. E se calhar por isso é que eles acham tão normal essas situações acontecerem, porque às vezes até quando acontece uma coisa fora do vulgar na escola, eles acabam por se culpabilizar. Não, a culpa foi minha. Sim. Porque ainda está na pele da criança, que está ali. Para umas coisas é adolescente, mas ainda está à procura, ainda está ali a descobrir-se, e é normal que determinadas coisas para eles sejam normais. Sim, ainda um adolescente que nós estávamos a acompanhar, que a mãe e o irmão se encontravam numa das respostas de acolhimento de emergência. Esse rapaz não pôde entrar na nossa resposta porque tinha 18 anos, mas ele disse que a relação tinha terminado e disse que estava a ser muito difícil o fim dessa relação porque nunca tinha recebido muito afeto dos pais. Está a ver? Hoje, os nossos jovens e adolescentes têm um acesso a algo que nós todos temos, que é as redes sociais. E, infelizmente, hoje nós ouvimos muito os namorados ou as namoradas, quando terminam e que acabam por expor
o adolescente nas redes sociais. Isso também é um tipo de violência? Sim, e tem um nome próprio, chama-se stalking. Como? Stalking. Stalking? E é a perseguição nas redes sociais. Sim. A perseguição, o abuso, sim. E mais uma vez, vejam uma coisa, não se passa só nos jovens. Sim. Também é aprendizagem. Sim. Porque quando acontece alguma coisa, quando vamos para a praia, e vamos falar de uma coisa muito simples, eu vou para a praia e a primeira coisa que ponho é uma fotografia ao sol. Certo? Sim. Pronto. E eu estou a falar de uma coisa boa. Não há nenhum problema que se veja que eu fui para a praia. Agora, hoje em dia, tudo o que nós fazemos, nós colocamos na internet para que todas as pessoas que nos seguem de alguma forma, por amizade, por conhecimento, tenham acesso ao que nós fazemos. É quase como partilhar, como viver com, como estar com, a fazer aquela ida à praia. O que é que acontece aqui? Acontece que com os jovens, as ferramentas, se para mim são muitas, e eu uso só algumas, para os jovens então é um manancial de ferramentas incrível. E cada passo que se dá está na internet. Normalmente, o que é que acontece? Acontece que a outra parte do namorado ou da namorada, a outra parte desta relação, deste relacionamento, pode controlar. E se for uma pessoa controladora, controla mesmo. Depois Sim. não gosta. E se não gosta, pode bater. Ou pode dizer na internet e denegrir. Sim. Chantagem. Pode chantagear. Pode perseguir na internet obtendo as passwords e conseguindo ver tudo o que a outra pessoa faz. E isto tem uma coisa gravíssima. É que não há terceiros a ver. Porque isto passa-se na internet. Ninguém sabe que A está a perseguir B na internet. Até que B se queixe. Ou até que alguém venha, por um desabafo, a ter conhecimento e a ajudar. Ninguém sabe, é uma coisa que se esconde. É uma nova forma de fazer violência. E muito... E que está a crescer. Sim. Até porque elas têm muita vergonha de pedir ajuda aos adultos. Ainda há bocadinho estava a falar isto com a Susana, e por isso, às vezes, quando existem estas situações de violência e são identificadas, até podem pedir ajuda ao psicólogo que existe na escola, de forma a ajudar, porque muitas vezes é quem está a seguir alguns casos e é a pessoa mais próxima, porque se forem a contar aos pais, podem ter um problema crescido para eles. Para quem é vítima. Por isso, é normal que estas crianças, estes jovens, sejam acompanhados pelo psicólogo, pela diretora de turma, porque muitas vezes estes casos há uma grande ligação pela diretora de turma, que é a pessoa mais próxima mesmo na escola. E muitos casos que nós recebemos é através da diretora da escola que nos pede ajuda. E agora, como é que eu resolvo esta situação? Sim, porque elas notam, não é? Sim, quem está diretamente, os professores que estão diretamente com estes alunos na escola, que estão a sofrer este tipo de violência, acabam por notar que a pessoa começa a ficar mais triste, que começa a perder a autoconfiança, que começa a não conseguir, concentrar-se, que baixa as notas, que começa a isolar-se. Há uma série de comportamentos que, por muito que a pessoa tente não deixar transparecer, que transparecem. E quem é que está ali para ver? São os professores. Essencialmente são os professores e são eles que são as principais entidades que podem realmente ajudar no início. E isso é importante até para os encarregados de educação que neste momento nos estão a ver e que estão lá em casa, para estarem também atentos aos seus filhos, porque um adolescente ou um jovem começa a sofrer violência no namoro, até aquele brilhozinho no olhar perde. Sim. Perde de certeza, porque no momento em que sente que está a ser controlado, ou que está a ser perseguido, ou que já está realmente a sofrer assume, violência física também. ou que realmente assume que, para o próprio, não é? Para quem está a ser vítima, se assume que realmente já há violência sexual porque já foi forçado a fazer uma coisa que não queria, ou que já levou uma chapada, ou que... E não passa esta informação para ninguém, isto dentro da pessoa, isto tira toda a autoestima. E vai crescendo. E vai crescendo. Pela a vergonha. Vergonha e o medo. Sim. E depois outra coisa, é que muitas vezes as vítimas continuam a gostar destas pessoas Pois, que fazem tem isto. essa questão.
porque... E continuam a namorar. Sim, e continuam a namorar, porque continuam a gostar, essencialmente, Sim. e por medo também. E isso vai contar a seguir, não é? E se eu não consigo arranjar ninguém que goste de mim a seguir... A questão da há autoestima uma também. série de questões aqui que se levantam A assertividade. sempre. Sim. É preciso muito que estes jovens sejam assertivos. Isso também muitas vezes vem da educação Sim, sim. em casa. E eu acho que nós, quando nascemos, já predispomos geneticamente para ter uma personalidade. Sim, sim, sim. E depois cá fora, isto é Temos que aprender. Vai-se estimulado. desenvolvendo. Sim, sim. E muitas vezes, se a mãe já era assim, e ouvimos muitas vezes, eu também era assim, desculpabilizam e vão Sim, sim, desculpabilizando. Mas é preciso os pais estarem mais atentos aos seus filhos. É uma coisa que andamos sempre a correr de um lado para o outro, ocupados, e agora vou para o trabalho, agora tenho que ir à casa da minha mãe, e muitas vezes os filhos são entregues aos telemóveis, aos Facebooks, ao Instagram. Sim, e a outras coisas que a gente nem sabe o nome neste momento. Digamos assim, às tecnologias. E o que é que as tecnologias têm um efeito um pouco negativo nos nossos jovens, que o nosso cérebro está sempre a trabalhar. Sim. E quando perguntamos alguma coisa aos nossos filhos, eles respondem um pouco agressivo e imediatamente. Como se estivéssemos a incomodar, Sim. não é? É mais isso. Eu estou aqui a fazer o meu jogo, eu estou aqui na minha internet e de repente vem jantar. Já vou. Não é? Sim, sim. E Jantar. demoram. 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 Sim, sim, Mas se anteriormente nós brincávamos na rua, e quando nós brincávamos na rua, venham para casa, porque o outro também ia para almoçar, nós também vínhamos almoçar e terminava ali. Mas agora é mais difícil terminar o jogo, porque o jogo continua dentro de casa. Sim, sim. E vamos ver aqui uma peça em que eu o convido a si aí em casa a refletir sobre aquilo que vai ver. Vamos ver. Primeira parte deste programa, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na nossa segunda parte do programa Manhã Viva. Hoje falamos sobre a violência no namoro. Comentem aquele vídeo que passou no fim da primeira parte, por favor. Aquele vídeo mostra uma coisa que nós dizemos e que temos que dizer à boca cheia, é que realmente amor que é amor não dói. Não magoa, não abusa, não nos tira a dignidade. Não falta o respeito. Não nos falta o respeito. Isso é muito importante. Por isso o que se está ali a dizer é que não se deve admitir esses comportamentos. Nem se devem normalizar, não é? Nem normalizar. Porque hoje a tendência é normalizar tudo. O amor não é ter medo. Sim. O amor é saudável. Exatamente. Não é conflituoso. É recíproco. É respeitar. Para nós gostarmos de uma pessoa, às vezes começa pela amizade. Temos que ser amigos um do outro. E muitas vezes há aqui confusões. Quando nós estamos a ser controladas, nós achamos que estamos a ser protegidas. Aonde é que tu estás? Aonde é que vais? Tem cuidado. Todos estes pequenos pormenores é de uma relação, perguntas que fazem à outra ou ao outro, porque nós não são só elas que são vítimas, claro. Eles também são vítimas. E é preciso que nós conseguimos identificar quando estamos a ser maltratadas. E muitas vezes não conseguimos chegar lá, porque em casa já estamos habituadas a este comportamento. Sim. E isso torna mais difícil de dizer não. Por isso, o amor não é ter medo. Sim, o amor é respeito e claro que não é sempre um mar de rosas, que existem conflitos, é normal, isso aí é preciso notar, mas existe o respeito e existe a reconciliação entre o casal, que isso é... Essencialmente respeito, manter Exatamente. a dignidade, permitir que não haja um combate de forças e de poder dentro da relação. Temos que estar ao mesmo nível. Exatamente. Não podemos estar completamente desnivelados, porque senão aí é uma relação de poder, já não é uma relação de namoro nem de amor. Companheirismo, Sim, isso é importantíssimo. porque a relação é uma, mas dentro dessa relação tem que haver o espaço dele e o espaço dela, para manter esse tal equilíbrio. É importante. Quais são as idades em que vocês notam que há mais violência no namoro?
Assim, os estudos que têm sido feitos nos últimos anos indicam-nos que a violência no namoro prevalece no secundário, mas que segue até aos estudos universitários. E depois até ao casamento. Aí já não se chama violência no namoro. A partir do momento em que se chega a uma idade, maioridade, Sim, sim. será violência doméstica. Sim, sim, sim. Que será, por isso o nome muda, a circunstância não. Claro. Ou pode mudar se tivermos passado de uma situação em que cada um ia para a sua casa ao fim do dia e de repente deixam de ir e vão para uma casa única e continua tudo igual, não é? Sim. Em que aí a tal violência doméstica agrava-se. E o controle é maior. Porque há muitas, pronto, como isto acontece mais com as mulheres, mas há muitas pessoas, sejam mulheres ou homens, que pensam assim, não, no namoro está assim, mas quando casar vai passar. Quando tiver filhos, mas, isto melhora. Exatamente, mas não passa. Não, ele casa com ela a pensar que ela muda. Não, ele casa com ela a pensar que ela não muda e ele casa com ela a pensar que ele vai mudar. Sim. E não acontece. Sim, acaba por haver ali uma série de desejos que temos e que transportamos para o outro e Sim. dizemos a nós próprios, nós sabemos que nos estamos a enganar, não é? A pessoa acaba por saber que se está a enganar, só que não aceita isso e por isso diz, não, isto vai mudar. Não é? É o que acontece na maior parte dos relacionamentos que falham, mas que se mantêm no tempo. Uhum. E nós, quando estamos em atendimento, perguntamos, então se já era maltratado num namoro, por que é que tomou essa decisão? Eu pensava que ele poderia mudar. Pois. Nestas questões da violência do namoro, vocês quando fazem acompanhamento e vocês envolvem a família? Não, podemos falar Sim, do avós à Rosa, sim, se a Rosa sim, quiser. Sim. Acontece, nós recebemos alguns casos da violência do namoro e, se for necessário, nós chamamos a mãe ou o pai. Mas, mais do que a mãe ou o pai, outros elementos da família não chamamos. Sim, sim, sim. Só a mãe ou o pai, porque pode haver, muitas vezes há uma história para trás. Claro. E estes pais, quando os pais não aceitam esta relação, esta filha ainda torna-se mais rebelde. O facto dos ainda pais... quer mais a relação. Sim, porque quanto mais não dizemos, mais ela quer. Houve um caso que era também violência no namoro, em que os pais eram contra o namoro, e esta miúda não aceitou o facto dos pais dizerem não e saiu de casa e foi viver com este senhor. Este senhor, 20 e poucos anos, que já tinha outra senhora que tinha sido vítima dele e existia um processo em tribunal desta situação. Aliás, nós até para conseguirmos dar resposta a este caso, eu e a própria Procuradora do Ministério Público estivemos as duas juntas no Centro de Atendimento às Vítimas para conseguirmos com que ela denunciasse a situação. E ela não denunciou. Mas acabou mais tarde, tivemos conhecimento que ela voltou para a casa dos pais. É muito difícil, na adolescência, eles aceitarem a opinião do outro que é mais velho. Parece que estão completamente anestesiadas neste amor, o encanto. Só quem está de fora é que consegue identificar estes sinais. Às vezes é o primeiro amor e há aquele deslumbramento. E não é só isso, nós também estamos também uma idade em que nós nos estamos a sentir os maiores, não é? Sim, a afirmação, nós não é? Exatamente, nós estamos a afirmar estamos agora quem é o meu pai ou a minha mãe para dizer que eu não devo namorar com esta pessoa ou com aquela, não é? Eles não sabem nada. É desta pessoa que eu gosto, o que é que eles sabem, não é? É o amor da minha vida. Sim. Muitas vezes pensamos que é o amor da nossa vida mesmo, nós já passamos por lá todos. Não é? Sim. E sabemos como é, Sim. não é diferente com os jovens de hoje, não é? De certeza. Agora, realmente, é muito importante dizer aqui também que a Mulher Século XXI atende violência doméstica e tem um núcleo de atendimento às vítimas de violência doméstica e que no meio da violência doméstica surge algumas situações de violência no namoro, mas são quase residuais. Sim. Porque a nós chegam-nos essencialmente vítimas que podem estar numa relação de namoro, mas pela idade que têm, já são consideradas vítimas de violência doméstica e já não vão para as CPCJs
já vêm mais Já vão para para nós. vocês. Por isso, quando a Rosa aqui fala de um caso ou de Tinha outro... 18 anos a pronto, miúda. já naquele limbo, porque Sim, se sim. for com menos de 18 anos não vem a nós, Claro. vai à E tem que ser CPCJ encaminhado mesmo inicialmente. para a Comissão de Proteção de Crianças lei. e Isso Jovens. é importante saberem Sim, lá em sim, casa. sim. Antes dos Por lei. 18 anos, têm que ser encaminhados para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Muitas vezes somos chamadas e trabalhamos isso em conjunto com os técnicos da CPCJ para fazermos uma avaliação da situação e dar a melhor resposta. Eu estava aqui a falar no intervalo que vi uma série que abordava essa questão da violência no namoro. E a rapariga sofreu alguns tipos de violência, seja a primeira foi a verbal, mas retomou o namoro porque ele pediu desculpa, ficou todo carinhoso, depois ele parou o carro, ela bateu com a cabeça no tablier, mas parou de propósito e porque estava furioso com ela, ele voltou a pedir desculpa, ela retomou o namoro e assim sucessivamente. Mas ele sempre que tinha o ato de agressão, depois ele virava, entre aspas, um cordeirinho. É o ciclo da violência doméstica. Sim, eu Ciclo queria do que me abuso. falassem sobre essa questão. Sim, há uma fase que é a fase da tensão. Há muitos agressores que conseguem gerir esse conflito e outros que sabem e não querem. E numa fase de tensão, os que não conseguem gerir o conflito partem para a situação da agressão. O pontapé, o murro, o puxar dos cabelos. E depois vem a fase da lua de mel. Na fase do lua de mel, eles costumam dizer: se tu é que és a culpada, se não tivesses feito isto, eu não teria-te agredido. Culpabilizam a vítima e elas próprias acham que sentem culpa. que têm culpa. E muitas vezes isto é preciso ser trabalhado. Por isso é importantíssimo que na violência doméstica estas vítimas sejam acompanhadas por técnicos, por psicólogos, para desconstruir muitas definições que eles têm sobre o que é o maltrato, o que é a violência, porque muitas vezes eles não conseguem identificar. O ciúme é porque gosta de mim, o controle é porque ele me quer proteger. E se preocupa. Sim, e porque se preocupa. Estes são sinais que os jovens têm que ser sensibilizados para estes pequenos sinais para conseguir identificar que estão a ser vítimas e que estão a ser agredidos. Mas muitas vezes é muito difícil chegar até eles, porque muitas vezes eles, como estão sob o efeito do encanto, acham que já são grandes, são capazes e já conseguem tomar as decisões deles. Sim. E depois, se vêm de casa onde já presenciaram estas situações, porque a minha mãe também, o meu pai também grita com ela, por isso eu também posso gritar com a minha namorada. Sim, Por isso é que é tão importante irmos às escolas e falar destes temas abertamente com todos numa sala de aulas. Sim. Dizer, então, e se vos acontecer isto, o que é que acham que é? Sim. E ouvir o que cada um tem a dizer. Se houver alguém de uma escola, um professor ou um diretor que nos esteja a ver neste momento e que ache interessante esta questão de ser abordada na sua escola, o que é que precisa fazer? Contactar a Mulher Século XXI e nós estamos disponíveis. E vão lá Com fazer certeza que sim. a sensibilização. Sim. Esta questão da violência no namoro, há muitos namorados que sofrem essa violência, mas que, como é que eu hei de explicar? Nem sempre na família isso acontece. E quando os pais descobrem que isso está a acontecer com os seus filhos, eles ficam um bocadinho assustados. E agora o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos dizer? Que atitudes é que nós vamos tomar? Eu gostaria que nos ajudassem nessa questão, porque vai que está alguma família a passar por essa situação. Sim, sim. E que os pais gostariam de ajudar os filhos e que, não há problema, e que não sabem o que fazer, que postura é que têm de tomar perante o filho ou a filha que estão a sofrer essa situação. Isso acontece muitas vezes que estes pais desconhecem os sítios onde podem pedir ajuda, mas muitas vezes pedem à escola. E muitas vezes já chegaram casos que chegaram acompanhados através da GNR, porque existe a Escola Segura, Sim. da PSP, chegam até nós através destas entidades. A primeira vez que nós atendemos é o pai ou a mãe. E mais tarde o filho, porque também aqui é importante falar que muitos filhos
maltratam os pais. Sim, sim. Dos 15 a 6, eu recordo-me de acompanhar filhos com 14, 15 anos e eram... Na CPCJ? Não, ali que isto também estava a ser acompanhado na CPCJ, sim, mas a mãe estava tão preocupada que às vezes recorre a todos os serviços. E o problema do miúdo, porque ele era assim agressivo, porque passava a maioria do tempo a jogar no computador. E começou tudo porque o pai lhe fechou a internet, desligou a internet. E o miúdo revoltou-se e chegou a agredir o pai, empurrar o pai. E depois pediram ajuda à GNR e a GNR chegou a acompanhar, mas isto já foi em 2010, sim, já foi há algum tempo. Mas nessa altura é importante, que às vezes não falamos, mas há alguns filhos, entre os 14, 15, 16 anos, que agridem os pais. E aí, claro que existe a CPCJ que acompanha. E também em Leiria existe outra entidade que também acompanha estas situações, que é a Janelas Verdes. Sim. Também às vezes acompanha algumas situações e às vezes chegamos a reunir para falar sobre estas questões. E agora é importante também dizer que, entretanto, vai haver um novo projeto que nós vamos ter, que é, se a nossa candidatura for aprovada, sim, que se chama os RAPs, que são as respostas de apoio psicológicos aos jovens e às crianças, de forma a tentar acompanhar, mesmo não estando violência no namoro, mas violência doméstica em si, sim, quando eles assistem a situações de maus tratos em casa, relativamente se o pai é maltratado ou se a mãe é maltratada. Só dizer mais uma coisinha, sim, que a Sandra há bocado... Sandra, sim, disse bem. A Sandra há bocado tentou-nos perguntar o que é que uma mãe ou um pai que se apercebem que têm em casa um caso de violência no namoro, a quem é que hão de recorrer. Eu diria... não há nenhuma linha própria, sim, para a violência no namoro. São as linhas normais da violência. Não há nenhum... Eu acho que é extremamente importante, eu vou aqui uma cábula, dizer que há sempre um número e um código para SMS que pede ajuda e que é extremamente importante, e se não se importa, sim, que é o número da SIC, da Comissão para a Igualdade e Cidadania, que é o 800-202-148, 800-202-148, ou que tem o código da SMS 3060. Isso é um pedido de ajuda. Sim. Não havendo linhas específicas para estes pais contactarem, ou as próprias vítimas contactarem, sim, há as linhas normais. Há os contactos do MSEC 21, há os contactos da polícia, da GNR, a linha 144 da Segurança Social, a linha de emergência social, há todas essas respostas. Claro. E há a escola, como dizia a Rosa. Sim. A escola é extremamente importante porque uma procura de saber algo mais do que se está a passar com os nossos filhos na escola provavelmente é o sítio certo para começar a procurar respostas. E também procurar não só respostas, mas apoios para tentar verificar, sim, até que ponto é que precisamos de ir para um psicólogo, de ir para um... O que é que precisamos fazer a seguir? Porque às vezes os casos são tão graves, que não é só uma linha que é necessária. Sim. É necessário muito mais. Enquanto a mãe da vítima ou o pai da vítima tem mais força para pedir ajuda, enquanto é a mãe ou o pai do agressor, tem mais dificuldade em pedir essa ajuda. Mas também tem a vergonha. Sim, sim. O meu filho ou a minha filha são os agressores. Sim, não é? sim. Mas também há vergonha na vítima. Sim, também há vergonha na vítima. Se nos pusermos no papel de um pai ou de uma mãe, de uma adolescente que chega à casa e que um dia a chorar, depois de já ter mostrado por pequeninas coisas que não estava bem, e nós nem sequer temos dado muita importância porque são adolescentes, sim, e porque é o que é a adolescência, de repente dizer-nos eu fui abusada sexualmente, provavelmente também nos sentimos um bocadinho envergonhados, sim, em ir perguntar alguma coisa a alguém. E impotentes mas também. Temos que ter em conta que o que temos que fazer é pela pessoa que nos está a pedir ajuda, claro, naquele momento e que não tinha conseguido pedir antes. Se pediu naquele momento é porque chegou a um ponto em que, se não for ajudada, não vai haver retorno. Sim, sim. Por isso, o pai e a mãe, o professor, a pessoa a quem for pedida ajuda tem que fazer alguma coisa de imediato, tem que socorrer, tem que ajudar. Isto vai-nos alertar para uma coisa, que os pais têm que acompanhar melhor os seus filhos. E sem dúvida. Têm que ser mais presentes na vida dos filhos. É uma coisa muito difícil com a vida que se tem hoje em dia. Sim. Porque eu mas é possível. É possível. Tem que ser possível. Tem que ser, não é? Exatamente.
É assim... Temos que abdicar de algumas determinadas coisas e pensar mais nos nossos filhos. Isto, no fundo, é estabelecer prioridades. Exatamente. Se nós formos a ver as coisas assim, muito preto no branco, sem cinzento, Sim. Nós dizemos assim, temos que compreender, os pais hoje trabalham mais horas, os avós ainda dos trabalham? Casais de hoje ainda estão a trabalhar. Pois, no meu tempo, os meus avós estavam comigo quando os meus pais não podiam, porque estavam reformados em casa. Mas hoje os avós não estão reformados em casa, estão a trabalhar. Por isso, é um bocado perceptível esta dificuldade em se ter tempo para fazer tudo, neste mundo de correria. Sim. Agora, há realmente, como dizia a Rosa, que se estabelecerem prioridades. E quando nós... E depois há adolescentes e adolescentes. Nós também sabemos ver os nossos filhos e as nossas filhas. E nós somos os que os conhecemos melhor. Claro, e também sabemos que alguns necessitam realmente de uma retaguarda maior que outros. Ou, em alguma fase da vida, necessitam de uma retaguarda maior. Uma atenção especial. Com certeza. Eu acho que, com certeza que o facto dos pais trabalharem mais para dar mais aos filhos, estão a criar filhos frustrados. Porquê? Não sabem aceitar o não. Sim. Quando alguém lhe diz não, eles não conseguem gerir esse não. E isso provoca neles uma agressividade. Respondem muito mais agressivo, não há tolerância na forma como ele aceita as opiniões do outro, e isto leva tudo ao conflito e à agressividade. E às vezes isso também é um chamar de atenção. Sim, para com os pais. Às vezes é um não grito tem alerta. tempo para eles. Às vezes é um grito Olhem alerta. para mim. Olhem eu aqui que esta PlayStation já não presta, quero outra, não é? Parto esta só porque quero outra. Às vezes é um grito alerta, é atenção que... E depois chegamos a casa cansados e damos o telemóvel a um e o telemóvel ao outro. Pois. E então, eles estão no telemóvel e nós estamos a ver a televisão, o telejornal. Ou não, Rosa. Ou estamos a fazer o jantar e a pôr a mesa e a lavar a roupa e a preparar para o dia seguinte. Mas isso relativamente ao pai, porque a mãe é que deve estar a fazer isso. Não deve. Às vezes está, mas não deve. Na minha casa, o meu marido ajuda-me. Eu acho que todos deviam ajudar, não Sim, é? com certeza. Mas isso já nos leva para um tema exatamente. que dava para mais de 2 programas ou 3. Mas o que estava a dizer é a amostra daquilo que chega até nós. Sim, com certeza. Imaginem que neste momento temos um jovem ou uma jovem, ou temos familiares que têm uma situação dessas de violência de namoro. E que eles pensaram assim, não, eu vou pedir ajuda. O que é que esse jovem, essa jovem podem fazer? Okay. Quando eles chegam até nós, primeiro nós fazemos uma avaliação. O que é que eles... Imagino que eles nunca pediram ajuda a ninguém. Ok. O que é que eles têm que fazer? Eles pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Não há hipótese. O vosso telefone? 244-821-728. Ou então pode também enviar um e-mail. Sim. geral@mulherxxi.com. Muitas vezes é mais fácil até enviar o e-mail. Sim, do que ligar. Pronto, e aí está o primeiro passo. Se estás a passar por algum momento destes de violência no namoro, neste caso é namoro, mas se tiver outro tipo de violência que esteja a passar, sempre pode procurar as mulheres do século XXI, que elas estão aqui para ajudar e auxiliar naquilo que é necessário. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Só quero fazer a chamadinha que me pediram para fazer, que vocês também têm uma linha de apoio à vítima idosa de violência doméstica. Isto é importante. Gratuita e a nível nacional. Então... E porquê é que nós pedimos essa ajuda? Hoje não estamos aqui por esse tema, só que esta linha é uma linha que é de extrema importância numa fase em que realmente os idosos cada vez mais, devido aos filhos estarem a trabalhar até mais tarde, estão mais sozinhos, mais abandonados e às vezes sujeitos, também por causa de alguma crise financeira e por causa da pandemia e tudo isso, sujeitos a alguns maus tratos. Esta linha é uma linha, como disse a Rosa, nacional e gratuita. Só que o idoso normalmente não chega às redes sociais, o idoso não chega aos locais onde está a ser dado conhecimento
o número da linha. Por isso é que nós tentamos deixá-los nas mercearias, nos supermercados, nas zonas de proximidade, e lembramos de pedir hoje aqui para ser divulgado. Porque nós estamos aqui. Sim. E nós estamos aqui, não é preciso ser violência doméstica. Nós estamos aqui. E é só preciso que eles saibam este número, é gratuito. Não está sozinho. E isso é importante as pessoas lá em casa saberem que não estão sós, tem pessoas que lutam para que elas tenham uma vida de respeito, uma vida digna, a vida que merecem. Eu quero agradecer o vosso trabalho, a vossa vinda aqui ao nosso programa. Uma mensagem final para quem lá está em casa. Se é vítima, não se cala. Procura ajuda, porque nós estamos aqui para ajudar e estamos aqui para ser sua amiga. Sim, e se conhece algum caso, mesmo não sendo seu, denuncie, porque nós estamos aqui também por causa disso e muitas vezes só assim é que conseguimos ajudar, é com a denúncia de alguém que quer ajudar e que está próximo. Estamos num tempo de pandemia, um tempo em que somos chamados a cuidar uns dos outros, então que nós também possamos cuidar uns dos outros. Podemos não ser esse caso de violência, mas se vimos que existe algum caso ao nosso lado de violência, precisamos de fazer a nossa parte e fazer essa denúncia, às vezes para salvar a vida da outra pessoa. Então, que nós façamos a nossa parte. Vamos encerrar o nosso programa com um vídeo de uma mensagem de um cantor muito conhecido que alerta para as linhas que tem de ligar caso precise de ajuda. Vamos ver. Segundo os dados da UMAR, 58% dos jovens que já namoraram ou que namoram já sofreram de abuso no namoro. Nunca é demais salientar que nos devemos pôr em primeiro e que basta uma vez para não ser aceitável. Qualquer coisa que precises de ajuda, vão estar aqui os contactos para ligares ou para poderes mandar mensagem. Qualquer violência não é só física, é verbal também, portanto, qualquer tipo de violência não é aceitável, por isso qualquer coisa liga, mais uma vez põe-te a ti em primeiro. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.